Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional e Online Traders. Eu sou Fabiano Oliveira, este é o nosso call de abertura do pregão de 11 de abril de 2011. Bom pessoal, antes de mais nada, uma excelente semana a todos, um grande abraço para os nossos amigos aí do guiinvest.com.br, mais uma semana nos acompanhando ao vivo neste call de abertura. Eu peço que se estiverem todos me ouvindo e me vendo bem, por favor confirmem no chat para mim, ok? Bom, pessoal, o que dá para falar do mercado nessa pré-abertura, nessa pré-análise? Tá, vamos lá. Tivemos semana passada uma continuação na correção do nosso índice Ibovespa, tá? Então o mercado continua cedendo, continua caindo. Na sexta-feira o mercado novamente demonstrou fraqueza, certo? Novamente demonstrou aí tá um pouco um tanto quanto pesado e um tanto quanto com vontade de realizar. Em termos econômicos, o dólar não para de cair, a inflação não para de subir, então não temos lá nada muito agradável, não temos o cenário não é dos mais promissores, vamos dizer assim, tá? Não está tudo certo, não. Então, isso é fato, existem problemas e a gente tem que trabalhar sabendo que isso existe, tá? Com relação, então, ao mercado americano, a gente está encontrando aí uma super resistência lá nos 2.400 pontos, não estamos conseguindo romper isso aí. Sexta-feira deixamos mais um candle de reversão, mais um candle esquisito. Estamos testando a máxima do ano no gráfico semanal e não estamos conseguindo um fechamento acima disso, tá? Então é isso que está preocupando um pouco, é isso que está complicando um pouco, tá? Ele vai, depois volta, tenta subir, chega a romper, depois acaba cedendo de novo. Então tudo isso está tornando um pouco complicado, ok? Nessa segunda-feira não temos nenhum indicador relevante para ser divulgado, então não vamos ter movimentação causada por notícias neste pregão. Então, vamos ter que ficar de olho aí na movimentação normal dos ativos para ver se a gente consegue alguma coisa interessante, ok? Bom, gente, com relação aos ativos, o que a gente pode dizer para vocês? A gente pode chamar o mercado de misto, tá? O que eu quero dizer com o mercado misto? Nós temos vários papéis com sinais de alta e temos vários papéis com sinais de baixa. Tá? Então, não existe uma tendência clara para todos os ativos ou para o índice como um todo. Existem, como eu disse, ativos que estão com sinais de alta e ativos que estão com sinais de baixa. Tá? Então, muita atenção para identificar os movimentos ou a tendência de cada ativo, certo? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, gente. São dias muito comuns quando você tem essas condições e de repente o mercado está subindo lá 2% e você está comprado num ativo que está caindo 0,3, ou 0,4. Então não é ideia. Existem ativos que estão em tendência de alta, você tem que identificar esses ativos e você tem que procurar trabalhar comprado nesses ativos. Tá? Existem ativos que estão em tendência de baixa, você tem que identificar quais são e tem que trabalhar vendido nesses ativos. Tá? Esqueçam aquela ideia de comprar aquilo que está barato e vender aquilo que está caro. Isso nunca funcionou. Certo? A gente tem que funcionar aquilo que está com tendência de alta e tem que vender aquilo que está com tendência de baixa. Certo? Vamos ver como é que vai ser então. Bom, gente, vocês estão vendo aqui na minha tela o gráfico do Ibovespa, período diário, certo? Que eu posso dizer para vocês, sexta-feira, mais um pregão esquisito, um pregão difícil. Fizemos máximo em relação à quinta, depois fizemos mínimo em relação à quinta novamente, tá? Que é o popular engolfo, então engolfamos o candle de quinta-feira e viemos corrigir aqui na região das médias por volta dos 68.340 pontos, perdão, certo? Então, volume subiu um pouco em relação à semana anterior, tivemos praticamente todos os dias trabalhando dentro da média, então o mercado voltou a movimentar, a aquecer um pouco mais, tá? E agora estamos bem próximos de testar aqui os limites da consolidação, tá? Que a gente teve aí mais de um mês enrolado nesses valores aqui, 68.225, tá? Então alguma coisa nesse sentido, como vocês observaram no índice futuro, isso aqui funciona como pela inversão de polaridade, como isso aqui era anteriormente uma grande resistência, agora passa a se tornar um suporte. Então o mercado pode testar esses 68.225 pontos e deve encontrar suporte por aqui. Tá? Então é mais ou menos com isso que a gente tem que se preocupar em termos gráficos aqui no nosso Ibovespa. Tá? No mais, vale a pena, como sempre, marcar os pontos
importantes para a gente ficar de olho. Nós temos como máxima de sexta-feira 68.429 pontos. E nós temos como máxima do movimento aqui 70.107 pontos. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. 70.107 pontos, exato, tá? Que é este topo anterior aqui. Então, se nós rompermos hoje lá 68.429, 68.430, tem tudo para a gente lá testar essas máximas em 70.107, montando pivô de alta. E daí podemos voltar a acreditar na busca dos 71, 72, 73, 74. Já falei na semana passada para vocês, mas nunca é demais repetir. Essa fase é uma fase muito crítica do nosso mercado, uma vez que a gente tem várias resistências a caminho. Tá? Então nós temos aí o mercado testando 71 mil pontos, 72 mil pontos, 73, 74, que é a máxima histórica. Tá? E gostaria de lembrar que cada ponto, cada valor desse é, na verdade, uma grande resistência. Tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Uma vez que rompeu 71 mil, ele pode permanecer acima ou não. Rompeu 72 mil, pode permanecer acima ou não. Isso vai ser uma briga para esses fechamentos aí, tá, gente? Então tem que ficar de olho nisso. O mercado americano, como eu disse para vocês, também engolfando o candle de quinta-feira, também deixando aqui um candle bem esquisito, testando lá a máxima 12.450 pontos. E vamos ver agora como é que vai se movimentar. Tá? Então, difícil fazer uma leitura com relação a isso aqui, tá, gente? Bem difícil. Fez máximo em relação ao topo anterior, mas olhem como o volume caiu nas últimas 2 semanas no mercado americano. Então, subiu sem volume, fez máxima sem volume, que é algo que nunca nos agrada muito. Observando aqui o gráfico semanal, vocês podem ver que a gente rompeu, mas não ficou, entendeu? Que é aquela coisa que a gente fala para vocês. Romper uma coisa, fechar acima é outra, tá? Então aqui nós tivemos um rompimento, como vocês podem ver, mas não conseguimos um fechamento acima desses 12.400 pontos, tá? Na semana. Então a gente ainda corre risco de falhar um topo aqui no gráfico semanal se não conseguir se segurar acima desses 12.400 pontos. E essa vai ser a definição da semana. Isso vai ser a definição mais importante aí que a gente vai ter nos próximos pregões, tá? Nós temos o futuro americano trabalhando agora com 0,13 de alta, ou seja, super consolidado, como vocês podem ver aqui. Tá? A partir desta linha pontilhada é o pregão de hoje. Então vocês podem ver aí com muita consolidação. Chegamos a romper mínima aqui neste candle, já voltamos em seguida. Tá? Então, a princípio é o que a gente pode esperar para esse começo de pregão. Muita enrolação, muita consolidação. Tá? O nosso índice futuro está trabalhando dentro dos limites do candle de sexta-feira, certo? Não chegou a romper ainda. Testando aqui essas máximas da consolidação, como vocês podem ver. Chegou a voltar aqui para o meio da consolidação, deixa eu marcar exatamente aqui, 69.125. Então vocês podem ver que voltamos aqui para este meio, fechamos abaixo, e agora estamos trabalhando dentro dos limites do candle de sexta-feira, ou seja, sem muita direção. Observem que o volume dessa abertura está muito baixo em relação à abertura de sexta-feira, por exemplo, ou em relação à abertura de quinta-feira também. Tá? Então estamos abrindo sem tendência e sem volume, tá? O que não me agrada nem um pouco. Ok? Então, gente, vamos trabalhar com ativos para compra e com ativos para venda. E vamos manter a calma, manter a tranquilidade até a tendência aparecer. Aí a gente vai poder voltar a acreditar que as coisas vão desenvolver, ok? Bom, vamos então às recomendações de compra da nossa equipe para vocês. BRKN5, Braskem, tá certo? Braskem demonstrando muita força na sexta-feira ao se segurar acima desses R$22, certo? Então, muito bacana a Braskem na sexta. Observem aqui nos 15 minutos que ela abriu fraca, foi lá fazer mínima em relação ao dia anterior, foi lá perder os R$22. Porém, já na sequência, ela explodiu para cima e foi lá fazer máxima do dia, tá? Então, muito forte aí
A Braskem, vale a pena ficar de olho nela, está demonstrando muita força. A Braskem, ela tem, rompendo aqui esses 22,64, ela tem alvo para ir lá testar essa máxima aqui lá nos R$ 23, 23,09, tá? E pela força que ela demonstrou para a gente na sexta-feira, tem tudo para ir lá romper, ok? Então vale a pena acompanhar, um volume muito bom da Braskem na sexta, a força compradora entrando muito definida, muito declarada no final do pregão, da metade do pregão para frente. Então, um belíssimo quilo de reversão, confirmado por volume. Vale a pena acompanhar a Braskem, tá, gente? Ativo 5 estrelas por dia aí, tá? O código dela é BRKM de Maria 5. A gente se interessa por ela a partir dos 22,64, com alvo lá em 23,09, tá? Temos também a Cirela, a CIR 3. Também a Cirela rompendo aí máxima em cima de máxima, depois de um pregão muito forte. Ela deixou uma espécie de um invertido aqui, mas como vocês sabem, invertidos dependem de confirmação. Como nós não temos a confirmação, a gente ainda pode ficar de olho nela para uma possível compra. Tá? Rompendo aqui 16,58, ela tem tudo para continuar se desenvolvendo e lá testar os R$ 17, ok? Então vale a pena ficar de olho na Cirela, o volume dela está aumentando bastante, o ativo está muito bonito. Ela estava muito forte na sexta-feira, só que acabou caindo junto com o restante do mercado, né, gente? Então o mercado cedeu forte, ela foi junto. Mas vale a pena acompanhar, o ativo está muito comprador, vale a pena ficar de olho nela. O código é Cirela, a empresa, perdão, é Cirela, o código é CYRE3 e a gente se interessa por ela a partir de 16,58 com alvo lá em R$ 17, ok? Temos aí também GGBR4, a Gerdau, também tentando subir aí, estava bonita, estava forte na sexta-feira, acabou cedendo junto com todo o resto do mercado, ok? Então vale a pena continuar de olho na Gerdau. Deixou invertido, é verdade, mas invertidos precisam de confirmação. E por enquanto nós não temos essa confirmação. A Gerdau tem alvo lá em 20,50, caso ela rompa aqui 20,22, certo? Então, rompendo 20,22, ela tem espaço para ela testar esses 20,50. E caso rompa, tem espaço para buscar lá, pelo menos aqui essa região dos R$ 21, tá? Então, acho que vale a pena acompanhar. O ativo é Gerdau e o código é GGBR4, tá? Temos também MMX M3, tá? Maravilhosa MMX, parabéns aí para a Zélia, que fez um belíssimo trade nela na sexta-feira, um belíssimo trade do dia, mais de 1% de lucro aí, então muito bacana, fechou na máxima do dia, volume muito expressivo, então parabéns aí mesmo, belíssima operação da MMX M3, tá? E ela conseguiu finalmente fechar acima desses R$ 11, tá, pessoal? Vamos ver se vai conseguir se manter acima disso agora. Agora passa a ser isso que importa, tá? Então nós temos aqui, rompendo os 11,05, ela tem tudo para vir lá testar aqui essa região dos 11,50, certo? E depois tem tudo para ela testar a região dos R$ 12, tá? 11,93, R$ 12. Muito cuidado, como sempre eu falo para vocês, ativos que subiram muito no pregão anterior costumam dar uma esticada no começo do pregão e depois corrigir forte, tá? Então, seria correção dos 5 minutos, correção dos 15 minutos. Quando o ativo sobe muito e fecha na máxima, ele fecha esticado em praticamente todos os tempos, tá? Seja diário, 5 minutos, 15, 60, todos eles. É normal acontecer uma correção, então, nessas condições, ok? Então, tenham cuidado com relação a isso, porque a gente pode ser pego desprevenido num movimento desse, ok? Então, vale a pena ficar de olho para comprar, mas muito cuidado no começo do pregão com esses movimentos atípicos, ou seja, o papel dispara lá 2% e volta 3% para corrigir nos 15 minutos, tá? Isso é comum, acontece sempre que dá um movimento desse aqui, e vamos ficar de olho que deve acontecer também com a MMX M3. Depois dessa correção, a gente pode ficar de olho para comprar ela então, ok? Essas eram então as recomendações de compra da nossa equipe de análise para vocês, tá certo? Antes de continuar, como sempre, eu quero convidar todos a participarem do nosso curso ao vivo, durante o pregão, onde são feitas todas as análises ao vivo em tempo real, tá? Nós estamos com a Silvia, aqui do relacionamento com o cliente da Interinvest, no Online Traders. Ela está no chat com vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, precisarem de ajuda para acessar o curso ao vivo, basta solicitar que ela está à disposição aí no chat para ajudar vocês, ok?
Vamos às recomendações de venda da nossa equipe de análise para vocês, tá certo? Nós temos aí bancos BBAS3, então Banco do Brasil cedendo bastante forte aí. Vou dar uma limpada nesse gráfico para vocês. E nós temos o Banco do Brasil aí corrigindo nas médias do gráfico diário, tá? Só que se o mercado continuar fraco desse jeito, continuar cedendo, ele pode não parar por aí. Então vamos descobrir até onde que ele poderia chegar, tá? A gente tem primeiramente um suporte aqui na região dos R$29 e rompendo esses R$29, pessoal, a gente passa a vir testar aqui 28,14, tá? Com algum tipo de suporte aqui em torno dos 28,50, ok? Então, vale a pena acompanhar o Banco do Brasil, perdendo 29,17, deve ir lá testar R$29. E perdendo os 29, tem tudo para ir lá buscar 28,48 e 28,14. Então, temos aí pelo menos R$1 de alvo, se é mais de 3%, vale a pena acompanhar. A gente pode fazer uma bela operação aí no Banco do Brasil, certo? O código é BBAS3 e nos interessamos por ele a partir de 29,17. Como esse começo de pregão está bastante parado, sem volume, sem tendência, possivelmente a gente vai ter que aguardar o rompimento dos R$29. Tá? Os primeiros movimentos aí a gente deve deixar de lado, deve deixar de fora, simplesmente porque não tem volume para confirmar. Tá? Temos também o Bradesco, BBDC4. Bradesco corrigindo muito forte aqui no pregão de sexta-feira, tocando aqui exatamente as médias do gráfico diário, no mesmo ponto exatamente. E aquela questão, gente, não dá para a gente pensar em compra ainda, o ativo está caindo, então vamos continuar focado uma possível venda, caso o mercado continue cedendo. Tá? Então está aqui, Bradesco perdendo aqui R$32,33, ele tem tudo para vir buscar essa região aqui dos R$32, tá? Deixa eu marcar para vocês aqui. Essa região aqui, ó, 32, 31,90, algo em torno disso aqui, tá? Então vou marcar para vocês, vou colocar R$32, que é sempre melhor, tá? Então tem tudo para vir buscar aqui essa região dos R$32, caso perca esses 32 e 33, tá? Vale a pena acompanhar. Se perder os 32, ele passa a ter um alvo lá abaixo do 31,50, tá? 31,33. Então tem também um alvo de quase 3% aí. Vale a pena acompanhar. O ativo é Bradesco e o código BBDC4, tá? Aqueles que quiserem análises, por favor, já coloquem no chat para eu poder programar o nosso tempo em função disso, tá, gente? Senão chega no final, depois eu não tenho tempo de fazer as análises que vocês precisam aí, ok? Temos também aqui o Itaú, como vocês podem ver. Também o Itaú aqui corrigindo nas médias do diário. Também muito bonito esse ativo, vale a pena acompanhar. Caso o Itaú perca aqui 37,50, ele tem tudo para ir lá testar essa região aqui dos R$37, tá? Então, vou marcar aqui para vocês certinho. R$37. Tá aqui, ó. Tá? Então vale a pena acompanhar. O Itaú também tem um alvo bem interessante. E perdendo aqui esses 37, eu acho que ele tem tudo para vir testar aqui essa região dos 36,50. Tá? Então também tem um alvo bem interessante, vale a pena ficar de olho. Tá? O ativo é Itaú e o código ITUB4. Temos também, pessoal, BTOW3. Sempre cedendo, sempre caindo a BTOW. O nosso interesse é perdendo aqui os R$22, tá? Então, perdendo 22, ela deve lá testar a mínima anterior, que é 21,53. E perdendo esses 21,53, aí os alvos passam a ser lá abaixo de R$21, tá? Então, acho que vale a pena ficar de olho, vale a pena acompanhar o ativo BTOW3, ok? Temos também a LAME4. Vocês estão vendo aqui, dentro de uma zona de consolidação, mas caindo forte na sexta-feira, deixando um candle bem esquisito. Vale a pena acompanhar, perdendo aqui 13,56, ela tem alvo para buscar lá os 13,16, tá certo? Então,
Temos aí um alvo de pelo menos, deixa eu ver para vocês aqui, pelo menos 3% também, tá? Então mais um ativo para ficar de olho caso o mercado continue cedendo, tá? O ativo é Lojas Americanas e o código é LAME4, ok? Temos também CSNA3, tá? Muito feia a CSN nos últimos pregões, vem cedendo forte, com volume alto, isso é sempre preocupante para o ativo, tá? E temos aí então, nos interessamos por ela a partir dos 25,91, com alvo lá em 25,31, tá? Então tem um alvo bastante interessante para ela no dia aí, mais de 2%. E se ela perder esses 25,31, gente, pô, aí o alvo dela passa a ser lá em 24,74, tá? Então aí tem mais de 3, 4% de alvo. Então vale a pena acompanhar, é um dos meus preferidos para venda no dia, CSN A3, tá? Temos também a Embraer EMBR3, cedeu muito forte aqui na sexta-feira, apesar de o volume não ter ajudado muito, mas acabou caindo bastante, cedendo aí mais de 2% a Embraer, e acabou perdendo essa zona de consolidação dela, tá, gente? Era essa região dos 12, dos 13 reais aqui, ela deixou para trás e conseguiu inclusive um fechamento negativo, tá? Então vale a pena acompanhar a Embraer, perdendo aqui esses 12,86, ela tem tudo para ir buscar lá, testar esses 12,18 agora, tá? Então é um ativo que pode ceder bem, pode ceder forte e vale a pena acompanhar a Embraer e M de Maria BR3, tá? Finalmente temos aí o nosso setor aéreo, Gol e TAM, tá? Então vamos primeiramente a Gol. Estamos de olho na Gol, perdendo aqui esses 20,85. Ela tem tudo para ir lá testar a mínima do ano em 20,50. Se perder 20,50, ela passa a abrir alvo lá para testar os 20 reais e posteriormente 19,45, tá? Então também tem um alvo bastante interessante aí, a Gol, GOLL4, acho que vale a pena também, merece um tempo do nosso acompanhamento aí, tá? Nos interessamos por ela, perdendo aí os 20,85. E temos a TAM, que vem cedendo cada vez mais forte, tá? Devolvendo toda a alta que ela teve naquele dia da fusão com a LAN, que vocês estão vendo aqui no gráfico, tá? Então, cada vez mais fraca, fez mínima do ano aqui na semana passada, na sexta-feira, e tem tudo para continuar caindo, gente, tem tudo para continuar cedendo, tá? A TAM, então, perdendo aqui agora os 30 reais, ela tem alvo em 29,60. Eu sei que está pequenininho, mas é para vocês poderem enxergar tudo que eu estou querendo mostrar aqui, tá? Nós temos alvo aqui em 30,60 na TAM, tá? Então, alvo de agosto do ano passado. Perdendo esses 29,60, aí é 29 reais, 28 reais e assim por diante, tá? Então o ativo está muito feio, caiu forte na sexta-feira, fez nova mínima e com volume, tá? Então acho que vale a pena também acompanhar a TAM, o código é TAMN4, ok? Vale a pena ficar de olho em COSAN 3, certo? Caso aqueles ativos coringas do dia, tá? Ela tem uma mínima aqui em 23,60, que pode ser um belo rompimento de diário. Ou também ela pode falhar isso e voltar a subir, tá, gente? Então vamos ficar de olho aqui no rompimento desses 24,60. Ou quem já fez o curso avançado com a gente, utilize aquela técnica que a gente passou para vocês, ou de operações de reversão. Vocês também podem utilizar tranquilamente no dia de hoje essa técnica, caso a COSAN não faça nova mínima em relação a esses 23,60, utilizem a técnica de reversão, que eu acho que vocês podem fazer um belíssimo trade aí, tá? E temos também JBSS3, perdão. A JBS está consolidada, a gente continua olhando para ela, perdendo aqui 5,74 ou rompendo R$6, ela passa a ficar extremamente interessante para nós aqui neste gráfico diário, ok? Essas eram então as recomendações de venda da nossa equipe de análise para vocês. Vamos então às análises do chat, são poucas hoje, BRFS3, a Brasil Foods, montando aqui um pivô de baixa, tá? A BRFS. Então vocês podem ver aqui, ela perdeu 29,92 na sexta-feira e montou um pivô de baixa com falha de topo, tá? Então ela chegou a romper a máxima histórica por um pouquinho, mas voltou no mesmo dia, deixou invertido, e depois disso é só lenha no papel. Então agora o alvo dela passa a ser aqui a região dos 28,57 aproximadamente, tá? Que seriam as médias do gráfico semanal, ok?
Bom, o pessoal solicita lá YouTube 4, eu já analisei. A Goal, Fidelis, ela movimenta bem parecida com a Gerdau, tá? Então você pode ver aqui, o movimento dela é bem semelhante à Gerdau, só que a Gerdau tem um volume 3 vezes, 4 vezes maior, tá? Então a gente nunca opera a Goal, a gente sempre opera a GGBR, tá? Por quê? Por causa do volume. O movimento é o mesmo, é um movimento igualzinho. Só que a GGBR tem mais volume e tem mais book, tá? O book dela é mais compacto, você consegue gerenciar o seu risco de uma forma um pouco mais tranquila, tá? Então não te aconselho a tradar Goal, te aconselho a tradar GGBR, tá? Ela faz parte do nosso call, estamos de olho nela, caso rompa aqui esses 20 e 22, ela tem espaço para continuar subindo, aí buscar os 20, 50, 21 reais, tá ok? Se o mercado ajudar para cima hoje, tá certo? Então fique de olho nela, mas esqueça a Goal, fique de olho na GGBR, o volume é 3, 4 vezes maior, e o book dela é muito mais compacto, e você vai estar operando o mesmo movimento, só com mais segurança, tá? Tem lá também a NREN 3, a lojas Renner, também cedendo forte aí as lojas Renner, chegando aqui nas médias do diário, tá? Então vale a pena ficar de olho nela. Ela tem espaço aí para vir buscar esses 52,25 se o mercado continuar cedendo. O setor de varejo é um setor que está sofrendo bastante. Então vocês podem ver aí que nós temos dicas de venda, recomendações de venda em todo o setor, lojas americanas, BTOW, e a lojas Renner vai pelo mesmo caminho. Tá? Então, perdendo aqui essa região dos 53, 60 e 87, ela deve vir buscar aqui os 52,25, certo? Temos também a Vale 5. A Vale sem grandes movimentações, o volume dela caiu bastante, está se segurando aqui entre a média do semanal e a média do diário, tá? Não recomendo nenhum tipo de operação nesse ativo, nem compra nem venda. Melhor ficar de fora e buscar ativos que estão aí com mais volume, tá? A Vale tende a consolidar, tende a ficar enrolada ao longo desse pregão aí, em função dessa região de suporte que são as médias, tá? Finalmente, temos aí as últimas do dia, SB, SP3, a Sabesp, deixa eu adicionar ela aqui nos meus ativos, que ela não está adicionada ainda. Aqui está a Sabesp, tá? Maravilha. Também o ativo vem de nova máxima, muito forte, e corrigiu na região das médias, tá? Vale a pena você acompanhar ela para uma possível compra, caso ela rompa aqui 46,80. Então, rompendo 46,80, acho que ela tem tudo para continuar se desenvolvendo, tá? E lá buscar a máxima aí em R$48. Finalmente temos a última do dia, a RDCD3, a Redcar, consolidada, sem grandes movimentações, cedeu muito forte lá na quarta-feira, e de lá para cá o volume caiu violentamente, e ela nem sobe nem cai, tá? Então a gente até pode ficar de olho nela, mas só se ela perder aqui esses 23,11, ela monta pivô no diário, deve ir lá buscar os 22,30, eu acho que ela pode voltar a ficar interessante, certo? Bom, gente, eu preciso encerrar o nosso call em função do tempo, peço desculpas àqueles que pediram análise e eu não consegui fazer. Como eu sempre peço para vocês, coloquem os pedidos de análise no começo ou no meio do call para eu poder programar o nosso tempo de uma forma um pouco mais tranquila. Nós temos parceiros transmitindo os calls aí também, e eu acho que vale a pena ficar respeitar essa questão dos horários aí, porque a gente não pode ultrapassar, tem gente que está transmitindo também o nosso programa aí, tá, pessoal? Então, vou encerrar rapidamente, que a gente já estourou o tempo. Desejo sorte, como sempre, a todos. Muito cuidado com essa consolidação e essa falta de volume inicial. Vamos aguardar tudo se definir, aguardar entrar a movimentação, entrar a tendência, para daí sim a gente poder fazer alguma coisa um pouco mais tranquila. Neste começo, recomendo paciência, recomendo cautela e tranquilidade, como sempre, que as operações elas vão acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Um excelente pregão a todos e convido, como sempre, a participarem do nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar lá www.interinvesteeducacional.com.br, curso ao vivo durante o pregão. A Silvia vai colocar para vocês. Esses que eu fiquei devendo as análises, vocês podem acessar lá a nossa sala do curso ao vivo, que eu faço as análises para vocês ao vivo na nossa sala durante o pregão. Okay? Temos uma equipe de professores acompanhando todo o pregão com vocês durante todo o tempo. Então são todos nossos convidados. Vocês podem fazer um teste lá gratuito de 7 dias
a partir do momento que vocês se inscreverem para conhecer o nosso trabalho. É muito fácil, em 5 minutos vocês já vão estar lá, dá tempo inclusive de pegar a abertura do pregão. Ok? Grande abraço e até amanhã, pontualmente às 9h20, mais um call de abertura da Interinvest do Online Trader.